Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, falando também sobre física. E no caso hoje vamos falar um pouquinho sobre a composição de movimentos, uma questão aí da prova da especialista de 2018. Ela diz então assim, que num plano cartesiano, nosso chamado plano XY, né? No caso, ele é usado para representar a trajetória do lançamento de um projétil. Sim, no caso, então, quando você faz um lançamento oblíquo, né, inclinado, né, de um projétil, né, muito comum aí, né, uma bala de canhão, né, chamada balística. Né? Então, no caso, aí ele vai seguir esse trechinho aqui que está desenhado, uma trajetória parabólica. Muito bem. Ele fala então que o eixo vertical representa aí a altura, né, o Y, e que o eixo horizontal vai representar a posição X, né, a distância aí do projétil lançado com uma velocidade de módulo igual a V. E aí sobre um ângulo θ em relação a essa horizontal, no caso então conforme o desenho. Bom, durante todo o deslocamento não há nenhuma forma de atrito, então ele está considerando que isso aqui está ocorrendo tipo no vácuo, né? Então não há resistência do ar com relação a esse deslocamento do projétil. Então a trajetória resultante, como a gente já falou, né, do lançamento seria aí, no caso, uma parábola. E aí ele nos pergunta, na altura máxima dessa trajetória, então, no caso aqui no topo da montanha, no ponto mais alto, o que nós podemos afirmar com relação a esse projétil? Bom, no caso aqui a gente colocou esse exercício como sendo da composição de movimentos. Por que isso? Porque na verdade essa velocidade inclinada aqui, né? Vamos colocar aqui o projétil, né? O objeto saindo aqui do nosso sistema XY, nosso sistema cartesiano. Então, quando vai sair, no caso, esse objeto com essa velocidade V inclinada, ela vai, né, tangenciando, né, toda essa trajetória parabólica, sendo que, na verdade, a gente pode dizer que ela é uma composição de dois vetores. Sim, você vai ter, no caso, um vetor que vai seguir, né, essa trajetória X aqui, né? Vai percorrer essa distância X. Ele, no caso, então, vai ser a componente horizontal, esse Vx. E aí, então, como tem essa inclinação θ em relação ao vetor V, a gente vai dizer, então, que esse vetor Vx, essa componente horizontal, ela vai ser V vezes o cosseno de θ. Por que cosseno? Bom, porque o cosseno, ele no caso, ele está deitado, ele está com sono, ok? Então, quando você tiver vetores na posição horizontal, vetores deitados com sono vai ser cosseno, ok? Faz sentido? Espero que sim. E, paralelamente a isso, você também vai ter, né, que esse vetor oblíquo inclinado V, ele também vai nos dar uma componente vertical, no caso aí, vamos chamá-la de VY. E esse VY, então, no caso aí vai ser esse vetor V vezes o seno do ângulo θ, que no caso do seno, você já deve ter desconfiado. Sim, no caso o seno é sem sono. E aí se ele está sem sono, ele não está deitado, ele está em pé. Muito bem. Então agora você já sabe, né, que no caso, quando fizer aí, né, a decomposição de um vetor em duas componentes, no caso aí uma horizontal e uma vertical, essa horizontal então vai ser sempre um cosseno, porque ela está deitada com sono, cosseno, e no caso aí a vertical, no caso então, como ela está em pé, ela está sem sono, é seno. Tudo bem? Então no caso aí a composição, né, desses dois movimentos. Mas aí o que acontece?
Esse daqui, o Vx, né, ele vai seguir então essa trajetória aqui, né, no eixo horizontal, ele vai seguir aquilo que a gente viu, né, anteriormente como movimento uniforme. Traduzindo então, essa velocidade Vx, ela é o que? Constante. Tá? Então isso daqui não muda. Agora, no caso do Vy, o que acontece? Como ele é um movimento vertical, movimentos verticais a gente viu também, né? No caso, eles têm a componente da aceleração da gravidade. Então, no caso aí, né? Tem a aceleração G, né? E aí, por ter aceleração, você já sabe que não é um movimento uniforme, é um movimento variado. No caso, então, essa velocidade, né, ela vai ser variável. Ok? Então, o que acontece? Ela sai daqui, né, com um valor bem alto, tá? E aí, à medida que vai percorrendo a trajetória, né, a gravidade ela vai puxando para baixo o objeto, o projétil. Concorda? Que aí, então, o que vai acontecendo, né? Essa velocidade que antes era alta, como ela está contrária à gravidade, ela diminui, 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 e aí vai chegar aqui no ponto mais alto da trajetória, vai parar de subir, correto? Mas para parar de subir, então, o que aconteceu aqui, né? Essa componente, então, ela vai diminuindo, 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 até chegar aqui no ponto mais alto, aonde esse Vy vai ser zero. E no caso, então, você só vai ter quem? O Vx, que é constante, ok? E aí depois começa a descendente, né? No caso aí a queda do projétil, tá certo? Então nesse ponto mais alto da trajetória, velocidade vertical diminui, diminui, diminui até chegar a zero, para ele não subir mais, né? Daí ser a altura máxima, não sobe mais, né? E no caso aí a vertical se torna zero, e no caso do horizontal, né, velocidade horizontal, ela é sempre a mesma em toda a trajetória, pois segue esse movimento uniforme constante no eixo X, ok? Então aí sim, analisando tudo isso, então quer dizer que nessa altura máxima você só vai ter um tipo de velocidade. Essa velocidade então vai ser o quê? Sim, vai ser a horizontal, que no caso então, a gente já viu, né? É a deitada, é a que está com sono, por isso então vai ser V vezes cosseno de θ, no caso então a letra B, sendo aí a nossa opção correta. Você gostou? Então no caso aí clica, comente, compartilhe, participe conosco, né? Ative o sininho para receber aí as novas notificações. Grande abraço e aí até a próxima.